Bom dia, Nutris! Bom dia, meus amores! Que bom ter vocês nessa aula. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. E essa é uma aula onde eu quero falar para vocês um pouquinho da minha experiência e exatamente por isso falar para vocês dos tipos de consultoria que a gente tem hoje no mercado. Gente, a área da consultoria, ela, apesar de eu estar nela há 20 anos, ela é nova. Ela é nova para nós nutricionistas, ela é nova na faculdade, ela é nova para os profissionais, para os estudantes, ela é nova para os empresários. Então, muito dessa área ainda vai ser desbravado. E eu tenho certeza que nós vamos fazer parte desse momento tão importante na nossa carreira, que é desbravar um novo mercado para nós podermos atuar. Porque muitas vezes a gente acaba ficando restrito, gente, ou é uma coisa ou é outra coisa. E nesse mundo onde a gente está vivendo agora, que é um mundo virtual, o mundo da internet, o mundo da comunicação instantânea com pessoas do outro lado do mundo, faz a gente parar um pouquinho e pensar que a nossa carreira também precisa ser revisada, revisitada, e que nós temos muito que fazer, mantendo o nosso princípio, que é levar saúde, levar nutrição, levar bem-estar, qualidade de vida, onde quer que a gente passe. E quando eu comecei na área de consultoria, eu comecei como a grande maioria começa, a grande maioria esmagadora começa, que é através de documentos da vigilância sanitária e manual de boas práticas e implantação das boas práticas. E eu comecei também sem saber que fazia consultoria, fui começando ali, né, dando os meus primeiros passos, e como eu sempre fui uma profissional muito inquieta, eu vi algumas situações dentro da empresa e eu pensava assim, nossa, eu posso ajudar. Existem coisas aqui que eu posso fazer. E eu ia pesquisar um pouquinho a respeito e fazia uma sugestão, né, para o dono. Olha, será que você poderia... Eu tive uma ideia, e dessas sugestões que eu fui fazendo, algumas na minha área, outras vezes não, né? Às vezes não era na minha área, mas eu vi alguma coisa que eu tinha escutado de alguém, ou visto em uma outra empresa que eu estava trabalhando, e eu dava sugestões. E aí, a partir disso, gente, o que foi acontecendo é que inicialmente, eu fui começando a fazer serviços grátis, né? E depois eu vi que eu podia cobrar por aquilo. E eu fui vendo, então, que a gente tinha vários tipos de consultorias diferentes para fazer. Hoje, a gente já vê na prática, né, essas consultorias acontecendo. Por exemplo, a consultoria de treinamentos. Gente, em alguns locais, eu simplesmente oferecia meu treinamento, os treinamentos que eu podia dar para aquele lugar. Eu não precisava de oferecer ali todo o meu leque de serviços, porque aquela pessoa, na minha conversa inicial com ela, eu via que ela estava precisando de treinamentos. Então, eu posso fornecer consultoria única e exclusivamente sobre treinamentos. E tem pessoas, gente, se especializando nessa área, procurando treinamentos inovadores, dinâmicas inovadoras, para viver de consultoria de treinamentos. A gente pode aliar as consultorias, tá, gente? Mas a gente também pode escolher uma. Outra consultoria que eu vi que eu poderia fazer e prestar o serviço, layoutização. Eu vi que eu poderia começar a desenhar os lugares e melhorar a qualidade do serviço prestado, às vezes com a simples mudança de equipamentos, ou com a construção de uma parede, ou a remoção dela. Eu vi isso aconteceu numa indústria que eu trabalhava, de bolos, e eu vi as meninas assim se debatendo, sabe? Abaixando demais, agachando demais, muita dor nas costas. Eu olhava aquilo e pensava, gente, eu sempre fui muito ligada com a parte de educação física, né? E eu tinha meus colegas que faziam ginástica laboral, e aí eu olhava aquilo e falava, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu posso ajudar. E aí, certo dia, eu fui para lá,
e tinha onde tinha pouco movimento, era um domingo. E eu falei, hoje eu vou lá para essa empresa e vou prestar atenção, vou fazer um desenho. E aí eu fiz um desenho, gente, simples, simples. Eu levei uma folha maior, né, aquela folha A3, né? Levei uma fita métrica e desenhei o lugar. Coloquei, medi tudo certinho, medi os equipamentos. E aí levei para casa e comecei a pensar naquilo e mudar de lugar, uma coisa, outra, pensar como que as meninas poderiam trabalhar ali. E aí eu tive algumas ideias, sabe? Por exemplo, algumas coisas que estavam no armário de baixo, lá embaixo, que eu poderia colocar nos armários que estavam na altura dos olhos delas. E aí, gente, eu levei o meu desenho, porque não era nem um layout, era um desenho mesmo. Eram três, eu me lembro que eram 3 folhas que eu fiz. Eu levei para a dona e o dono. Eles eram 2 irmãos, são 2 irmãos. E eu levei para eles e falei, gente, eu tive uma ideia. Que tal se a gente fizesse isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí ela olhou assim o desenho, ela é uma mulher muito antenada. Ela falou, Emília de Deus, nós temos que chamar a nossa engenheira aqui. Nós precisamos fazer. A gente estava querendo fazer uma reforma, mas isso que você está passando aqui para a gente, o engenheiro não apresentou. Gente, eles já estavam fazendo um projeto. Eles nem imaginavam que eu poderia ajudá-los naquilo. E aí, o que eu fiz? Foi a primeira reunião que eu tive com o engenheiro. Aí o engenheiro chegou e falou, nossa, a fulana de tal me disse isso do seu projeto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não fiz projeto. Eu fiz um desenho. E aí eu mostrei, gente, aquele desenho para ele. E expliquei, né? Porque eu levei a legislação junto, nós ficamos ali, gente, quase 2 horas trocando ideia. E aí foi quando ela construiu um novo local, uma nova indústria. Eu participei de tudo junto com o engenheiro, junto com ela. Nessa época, eu não cobrei. Eu nem imaginava que naquele momento eu estava fazendo uma consultoria para projetos arquitetônicos de indústrias, de negócios de alimentação. Só que durante o trabalho, essa ficha foi caindo. Tuque, tuque, tuque. E eu falei, eu vou colocar isso no meu portfólio também. E vou começar a oferecer isso para as pessoas, né? E e falei com o engenheiro, se eu pegar algum projeto e te passar, a gente pode negociar aí uma divisão, né, do valor a ser cobrado, eu te passar uma comissão, e se você conseguir algum na área de alimentos também, algum restaurante, panificador, alguma coisa que você pegar, você me chamar para a gente fazer essa parceria. E ali eu fiz minha primeira parceria. Isso deve ter aproximadamente, gente, 17 anos. E de lá para cá eu fui evoluindo, né? Tive novos engenheiros, arquitetos, fiz inúmeros projetos junto. E esse é um outro tipo de consultoria, que dependendo de onde você está, você também pode se especializar nela, ou você pode agregar a sua consultoria inicial, que foi o que eu fui fazendo. Eu tinha minha consultoria de boas práticas e eu comecei a agregar serviços. Então, eu colocava consultoria em treinamentos, consultoria em reformas, auxílio na reforma, projetos arquitetônicos para ficar em dia com a vigilância sanitária. E uma outra consultoria também que fez muito sucesso na minha empresa, e aqui na minha cidade também, e eu acabei levando isso para Goiânia, né, onde eu também tinha clientes e tenho, foi a consultoria de educação nutricional. Gente, essa consultoria surgiu quando eu estava num supermercado. Eu estava no supermercado trabalhando as boas práticas de fabricação e eu conversava muito com o gerente. E aí, nesse supermercado aqui na minha cidade, tinha assim, terça verde
era o dia da promoção do Hortifruti. Quarta-feira, quarta, café da manhã. Aí eles tinham roscas, bolos diferentes, e pães, quitandas, então motivava as pessoas a cada dia irem todos os dias ao supermercado. Vocês sabem que isso é uma coisa que o dono do supermercado ama, que as pessoas vão apelar todos os dias, então por isso que eles fazem promoções na terça, na quarta, na quinta. Quinta era quinta-feira do açougue, parece, era da carne. Sexta era do churrasco. E eu perguntei para ele assim, Wesley, por que não tem nada na segunda-feira? Aí ele falou assim para mim, Emília, porque na segunda-feira é o dia mais parado do supermercado. A gente já tentou colocar algumas coisas, mas a gente viu que não vem mesmo muita gente por causa do final de semana. E aí a gente acaba tendo realmente um ticket médio muito baixo aqui no supermercado. E eu falei, mas qual o público, né, que mais vem aqui no supermercado na segunda-feira? Porque ele tinha muita gente na conversa, né? Ele falando que na sexta-feira tinha presença maior de homens, né? Porque por causa do final de semana chegando e tudo, foi contando aquilo, a gente conversando. E aí ele falou assim, na segunda-feira, o nosso maior volume de clientes é de idosos. A gente tem muita gente aqui que vem, né? O nosso público vem justamente porque o supermercado é vazio. E aí eles vêm. Gente, eu falei o nome dele errado, não é Wesley, é Dermivaldo. Eu tenho que corrigir, porque o Dermivaldo foi o gerente que me deu apoio demais, demais da conta. Então, eu preciso corrigir. Normalmente eu não falo os nomes, né? Mas eu acabei falando, falei o nome errado. E aí, gente, o Dermivaldo falou isso para mim. Eu falei, Dermivaldo? Mas vem muito idoso, então? Ele falou, vem, Ana Emília, muita gente idosa. Você sabe que a dona do supermercado já pensou até... Era um supermercado de bairro, era um supermercado muito bom, mas era de bairro. Ela já pensou em colocar um mini ônibus passando para buscar os idosos e trazerem para cá. Gente, a minha cabecinha começou a ferver de ideias. E aí, a gente criou o programa Bem Viver. O programa Bem Viver era focado para idosos, gente. Eu vou ver se eu encontro as fotos para mostrar para vocês, tá? Se eu encontrar as fotos, eu vou colocar embaixo dessa aula aqui. E aí, nós idealizamos, e eu e o Dermivaldo conseguimos, depois de mais ou menos um ano tentando, gente, não foi assim da noite para o dia, não. A gente começou a idealizar o projeto, a gente começou a pensar que tipo de ações a gente poderia fazer e começamos a plantar essas ideias na cabeça dos proprietários. A gente jogava uma coisinha aqui, outra ali, outra colar, até que um dia a gente resolveu apresentar o projeto inteiro para ele. É lógico que ele negou, né, gente? É lógico que ele negou. Era muito dinheiro investido para alguma coisa que eu e o Dermivaldo não dávamos garantia nenhuma. É lógico que ele negou. Mas eu e o Dermivaldo não desistimos. Gente, eu sou osso duro de roer, vocês já perceberam isso? Aí a gente resolveu continuar o projeto, dar uma remodelada, a gente tinha feito um projeto bem grandão, né? Ah, então vamos dar uma encurtada aqui, vamos dar uma diminuída, vamos gastar menos aqui, menos acolá. E a gente criou o projeto Bem Viver, finalmente ele foi aceito depois de quase 2 anos aí, desde o dia que a primeira semente foi plantada. E aí, gente, foi maravilhoso. O que era esse projeto? Era um projeto de educação nutricional para idosos. O supermercado conseguiu uma mocinha, uma estudante de enfermagem. Eu treinei essa estudante de enfermagem. Ela fazia ferição da pressão dos idosos, conversava sobre algumas coisas, né, da área da enfermagem. E na segunda-feira acontecia esse projeto, no período da manhã e da tarde, e tinha um estagiário de nutrição junto. Então, a gente colocou 2 estagiários, nós demos oportunidade para estagiários de nutrição, estagiários de enfermagem, e aí nós fizemos esses 2 trabalhos, né? E aí a gente fez esse projeto acontecer. Toda segunda-feira
a gente levava informações para aqueles idosos, eles pesavam, eles tiravam dúvidas se a pressão com relação a alimentos que provocavam pressão alta, diabetes, a gente preparava materiais para eles, materiais informativos, pequenos folders, né, receitinhas, levávamos, fazíamos tour pelo supermercado para que eles pudessem conhecer as outras gôndolas que eles não visitavam, né? E ali a gente foi criando uma série de ações para executarmos junto com a terceira idade. E aí esse supermercado, ele tinha uma matriz num outro bairro da cidade. E lá nesse outro bairro, segunda-feira, era um dia que era totalmente diferente desse que a gente estava. E aí o dono, quando o outro, né, eles são irmãos, cada um tomava conta de um. Aí quando ele viu o projeto de cá acontecendo, né, e eu apresentando para ele lá também, ele falou, eu vou esperar o de lá acontecer para depois fazer aqui alguma coisa. E aí a gente começou a prestar atenção no público, e a gente viu que na segunda-feira não era o mesmo público, não era de idosos. Lá tinha muita gente, porque eles, lá era maior, e eles tinham produtos para emagrecimento, eles tinham produtos de suplementação. Na segunda-feira, a gente viu lá que a maior compra, a gente, né, eles faziam um levantamento pelos tickets, vinham de pessoas justamente que estavam querendo emagrecer, porque a compra era muito focada em produtos de dieta, os dietéticos que eles tinham lá, uma gôndola, um espaço maravilhoso. E aí lá a gente não criou o programa Bem Viver. Na verdade, a gente até começou o Bem Viver, mas não deu certo. A gente fez o Medida Certa. Era um programa de educação nutricional também para pessoas que queriam emagrecer. E a Medida Certa, gente, fez o maior sucesso do mundo, porque estava na época que o Fantástico estava fazendo Medida Certa, e eu fiz, lógico, me inspirando no Fantástico. E a gente pesava as pessoas, e toda segunda-feira era um grupo, aí eu pessoalmente ia, depois eu fui treinando estagiários, né? E a gente faz como se fosse um grupo de emagrecimento, toda segunda-feira às 17 horas. Gente, tudo isso para quê? Eu queria atender dois objetivos. O meu, profissional, de levar a educação nutricional, e eu queria atender do dono, que o dono queria vender. E com isso, a gente aumentava a venda dele. A gente aumentava o ticket médio dele. E ele ficava feliz e eu também. Eu passava a minha mensagem e ele também. Então, eram objetivos diferentes, mas que podiam confluir para um mesmo propósito. E desses projetos, por exemplo, o que surgiu, gente? Surgiu também a escolinha de oficina culinária. Aos sábados, nós tínhamos uma oficina culinária, onde a gente levava a ideia dos alimentos saudáveis, receitas, e eu mesma que preparava. Eu ia todo sábado para lá, vestia roupinha, toquinha e tudo. O supermercado disponibilizou um pequeno espaço para a gente, com pia e tudo mais, nós fizemos ali todo sábado. Eu não lembro se era todo sábado ou se era um sábado por mês, acho que era um sábado por mês. Então, foi um outro tipo de consultoria. Uma consultoria o quê? Uma consultoria de educação nutricional trouxe a consultoria culinária. Eu chamava de personal chef. E ali a gente fazia as receitas. Teve uma outra consultoria também, gente, que eu prestei em parceria junto com um educador físico, porque como eu falei para vocês, eu já fui nutriclínica durante 15 anos, focada em emagrecimento e ganho de massa muscular. E aí eu tinha muitos amigos educadores físicos, né? E eu fiz uma parceria com um, especialmente, e nós fazíamos ginástica laboral associada a palestras de educação nutricional para empresas no DAIA. Aqui em Anápolis a gente tem um local chamado Distrito Agroindustrial. Ele fica afastado da cidade cerca de 25 quilômetros. 20 a 25, dependendo, porque ele é bastante grande. Fica na BR indo para Goiânia. Aí, gente, eu tinha algumas cozinhas industriais lá. E como eu falei para vocês, eu ficava sempre prestando atenção na postura das minhas meninas. Eu mesma fazia ginástica com elas de vez em quando, fazia uns alongamentos, esticava, sabe?
Porque eu via, tadinha, que era difícil, é difícil, gente, o trabalho de cozinha não é fácil não, carrega muito peso, né, levanta muito cedo, pega ônibus, aquela confusão, enfim. Aí eu comecei a oferecer esse trabalho de ginástica laboral para os meus clientes de consultoria. Só que o que aconteceu? Um dos meus clientes de consultoria ficava dentro de uma indústria, era uma cozinha terceirizada. E aí, um belo dia, o dono da indústria viu a ginástica laboral. Ele viu aquilo acontecendo na nossa cozinha. O pessoal do RH fez foto, fez filme, sabe? E colocou no jornalzinho, na TV, sei lá, enfim, o que aconteceu, mas eu sei que o dono viu. E aí ele chamou o dono da cozinha industrial que eu trabalhava. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Achei bacana esse projeto e tal. Ele falou, não, quem idealizou ele para mim foi a minha nutricionista. Ah, quero conversar com ela. Aí eu fui. Marcaram reunião, eu fui conversar com o dono da indústria. Gente, era tão estranho para mim, porque eu estava vindo do zero. Eu estava saindo do zero absoluto. Gente, eu estava assim, sabe? Eu me sentia, quando eu comecei a nutrição, recomecei, depois de 10 anos, eu me sentia assim, uma formiguinha. Não, sei lá, eu me sentia muito pequena. E o dono, os dois donos me chamando para conversar numa reunião, para falar sobre o projeto, a primeira coisa que me passava pela cabeça era que eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí, apresentamos e começamos a conversa. E ele falou, nossa, eu gostei bastante desse trabalho. Você pode fazer uma proposta financeira para a gente? Gente, não sabia nem por onde começar essa proposta financeira num projeto de ginástica laboral. Aí chamei meu colega, nós dois passamos o final de semana inteiro pensando, procurando. E o pior, a gente escarafunchava na internet, não tinha nada, sabe? Estava tudo muito no começo. Mas nós fizemos. E ele aceitou. E assim, eu também ofereci esse tipo de trabalho. Enquanto eu tive personal, educador físico ao meu lado, eu ofereci esse trabalho. Eu fiz esse trabalho, inclusive, num convento de freiras. Sim, minha gente. Eu comecei lá nesse convento, porque eu atendi uma freirinha no meu consultório, e aí ela falou para mim assim, Ana Emília, eu queria que você atendesse as minhas freirinhas lá no convento, porque tem freiras enclausuradas e tem freiras que já estão doentinhas, não podem, acamadas, não podem vir ao seu consultório. Eu gostei muito da sua consulta. E aí, eu já tinha minha consultoria, eu fui atender as freirinhas lá. Eu montava como se fosse um mini consultório, a freira chefe, esqueci o nome, a madre superiora lá, ela tinha uma salinha, ela arrumava para mim, eles compraram uma balança, e eu atendia uma vez por mês, eu ia atender consultório. E aí, gente, eu olhei e falei assim, freira, eu posso conhecer a cozinha da senhora? Passados uns 2 meses, assim, no segundo mês ela falou, lógico. Aí eu fui na cozinha, e quando eu fui na cozinha, eu vi alguns problemas. Eu vi problema que não tinha cardápio, porque justamente elas estavam com dificuldade de emagrecer, algumas com pressão alta. Aí eu não conhecia a cozinha, gente. Aí eu vi, não tinha cardápio, não tinha boas práticas. Eu falei para ela, freira, madre, a senhora sabe que além desse trabalho de consultório, eu realizo um outro trabalho? Ela falou, não, filha, eu gostaria de apresentar para a senhora. Posso apresentar? Pode, Ana Emília. Aí eu apresentei para ela o meu trabalho de consultoria, de elaboração de cardápios, de lista de... Não, peraí, de boas práticas. Aí, gente, ela gostou muito, porque eu falei, olha, eu vi a menina, né? E eu queria dar também algumas boas práticas e educação nutricional para a cozinheira. Esse foi meu primeiro proposta para ela. Porque eu vi que ela usa muito sal, quer dar uma aulinha para ela, explicando. Também vi aqueles alimentos na geladeira, tirei fotografia, assim, etiqueta, perigoso demais. Madre, aqui a gente tem muita freirinha idosa, doente. Ela, não, a Emília já faz a proposta que eu quero apresentar lá no convento para o padre. E aí, minha filha, já peguei. Só que desse trabalho que eu estava fazendo e da minha observação, quando eu terminei esse trabalho, eu cheguei para a madre e falei assim, madre, olha, o trabalho inicial está feito, mas eu gostaria de continuar aqui. Aí ela falou, continuar como? Eu falei, para fazer 2 tipos de trabalho.
Eu queria continuar aqui com uma visita mensal, só para supervisionar o que eu já fiz, os procedimentos criados, se ela está cumprindo tudo certinho, porque a cozinha não era muito grande, então não precisava de eu estar lá toda semana para fazer a supervisão técnica de boas práticas. A menina tinha sido excelente, as duas cozinheiras, assimilaram muito bem, e eu sabia que se eu fizesse uma proposta muito alta, eu não ficaria. Então, eu já propus de cara uma vez por mês, mas eu vi a necessidade de estar aqui toda semana, madre, para fazer um cardápio e a lista de compras para a senhora. Eu vi que a senhora está perdendo muito, está fazendo compras que a senhora poderia economizar. O dinheiro que a senhora vai me pagar vai ser com a economia que a senhora vai fazer na cozinha. E aí ela falou, mas como assim? Eu falei, madre, é importante que a gente tenha um cardápio mensal. Então, esse eu venho uma vez no mês para fazer o cardápio. E toda semana eu venho para ajustar o cardápio. O que que sobrou, o que que a gente pode aproveitar e fazer uma lista de compras para a senhora. Porque olha isso aqui, durante esse mês que eu fiquei aqui, eu fui observando e eu observei mesmo, e fui anotando tudo que estava jogando fora, tudo que podia ter sido reaproveitado e fiz um relatório para ela. Falei, as meninas da cozinha, madre, não tem condição. Isso é para uma profissional. Então, eu gostaria de fazer essa proposta para a senhora de elaboração de cardápios e lista de compras. E daí surgiu mais um serviço que eu faço até hoje, gente, para inúmeros locais. Elaboração de cardápios e lista de compras. Eu vou lá só para fazer isso. Tem uma cozinha que eu vou toda quinta-feira só para fazer isso. Sabe qual é o valor do contrato desse? Que eu vou toda sexta-feira para fazer elaboração de cardápios e lista de compras? R$ 2.000. Quanto tempo eu gasto, gente? Eu gasto cerca de 40 minutos a 1h30 no máximo. Normalmente, minha visita é de 40 minutos. Vez por mês. Isso surgiu, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que as consultorias de vocês, diversas que vão surgir, vão vir da observação de vocês. Vocês já podem oferecer isso, por quê? Porque eu já contei isso para vocês, então estou despertando em vocês possibilidades que vocês podem oferecer. Talvez o cliente não esteja preparado ainda, mas com a sua presença lá nas boas práticas, você vai começar a ter argumentos, você vai começar a conversar, você vai começar a plantar sementes, para que ele contrate você depois. Deu para entender, gente? E assim, foram existindo, por exemplo, uma outra consultoria que eu fiz. Eu tinha uma amiga, né? Ela é dona de uma empresa, e ela era minha paciente de consultório. E aí ela falou assim, Ana, eu queria que você fizesse uma palestra pela CIPAD, né? Que é aquela semana, né, que tem de prevenção de acidente de trabalho, né? Enfim. E vai ter esse CIPAD, e tem uma empresa que toma conta lá para gente, que ela chamada Proteção, aqui na minha cidade. Vende EPIs, faz os exames admissionais, aqueles exames micológicos, aqueles negócios, ela faz isso. E chegou a semana da CIPAD, e ela propôs que a gente fizesse uma série de palestras, e uma das palestras era com um nutricionista. Só que ela não conhecia ninguém, eu falei, não, eu vou arrumar. Eu fui, gente, fiz a palestra para minha amiga, lógico, cobrei tudo. Só que aí eu descobri que essa CIPAD acontecia em inúmeras empresas da cidade ao mesmo tempo. Era uma semana, né? E todas as empresas precisavam de ter essa semana. Eu fui lá na coordenação, lá na empresa, e pedi para conversar com a pessoa responsável pela CIPAD. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu me ofereço para dar as palestras de nutrição para vocês. Aí ela falou, ai, que bacana, que ótimo. Só que a gente não paga um valor muito alto. Eu falei, não tem problema.
quanto você paga? Eu lembro que as minhas palestras naquela época estavam custando, vamos supor, a dinheiro de hoje, estava custando cerca de R$ 300, vamos supor, uma palestra assim, de 50 minutos. Eu já fazia muitas palestras em escolas, né? Faculdade. Aí ela falou, olha, a sua palestra hoje custa quanto? Eu falei, R$ 300. Aí ela falou, então, a Cipate vai te pagar aqui, nós vamos te pagar cerca de R$ 70, mais ou menos. Eu falei, não tem problema. Sabe por que, gente, que não tinha problema para mim naquele momento? Nem se ela falasse que era R$ 20, porque o que eu queria não era exatamente aquela palestra. Eu queria entrar nas inúmeras empresas que aquela mulher entrava. Ela tinha oportunidade, eu tinha oportunidade ali de entrar em centenas de empresas sendo convidado. Ai, gente, meu sinal sumiu. Espera aí. Vamos ver se volta. Voltou. Menos eu. Ai, gente. Cadê eu? Cadê eu, meu Deus? Ah, gente, eu sumi aqui na tela. E eu não quero regravar essa aula, porque eu gravei essa aula ao vivo não, sem planejar. E eu não quero perder essa aula, não. Eu vou dar essa aula sem aparecer, vou terminar essa aula sem aparecer, gente. Aparecer. Aí, gente, tá esquisita a imagem, mas não tem problema, não. O que que aconteceu? Eu comecei a entrar nessas empresas e eu fazendo as palestras, e com quem que eu tinha contato? Com o RH. E é o RH que normalmente contrata a gente. E aí eu comecei a conhecer inúmeros lugares. E foi quando a minha consultoria deu um salto e eu comecei a contratar várias pessoas para trabalhar. Por quê? Porque eu enxerguei ali uma oportunidade. Eu enxerguei uma oportunidade que estava por trás daqueles R$ 50 e que me trouxe muito mais do que R$ 50, gente. E além dessas consultorias que eu estou falando para vocês, existe hoje a rotulagem, por exemplo, é uma outra forma de você prestar consultoria. Ficha técnica, valor nutricional, que você pode calcular. Você pode fazer isso, gente, em inúmeros locais que você pensar. E a minha mensagem aqui hoje é que vocês tenham perseverança, que vocês tenham olhos mais abertos, sabe? Que vocês não fiquem vendo os proprietários, donos de negócios de alimentação, como inimigos, como pessoas que não querem contratar você. Que vocês vejam que o campo é muito amplo e o que precisa é o nosso posicionamento. Esses empresários não conhecem o nosso trabalho, já que nem nós conhecemos. Nutris, vamos ser verdadeiros aqui. Nem nós sabemos o que fazer. Imagine o dono de um negócio de alimentação. E você só vai saber quando você começar a se arriscar mais. Quando você começar a se jogar, acreditando que o seu trabalho é importante demais e é fundamental, e que você não vai perder a esperança, e que você vai continuar plantando sementes todos os dias, e que você vai deixar essas sementes florirem e gerarem frutos no tempo delas, que os clientes de vocês não virão num primeiro contato. Eles virão na medida que vocês forem aguando, regando, adubando esses clientes. É por isso que é tão importante a gente começar.
as nossas redes sociais com toda a força. Porque hoje a gente tem a oportunidade de plantar sementes num terreno muito fértil, que são as redes sociais. Então, gente, existem inúmeras consultorias a serem prestadas. Inúmeras consultorias que ninguém nunca nem soube que existiu, porque elas nem existem ainda. Quem vai fazer essas consultorias virarem são vocês. Gente, por exemplo, a Ellen, colega de vocês, está fazendo marmitinhas saudáveis, né? Então, ela está ali criando um comércio, né? Ela está fazendo um comércio de alimentos e daqui a pouco a Ellen poderá oferecer, junto com esse comércio, uma consultoria. Por quê? Eu já vislumbrei isso lá atrás. Olha só, eu fiz outra consultoria que eu fiz, gente, dentro da casa das pessoas. Eu fazia consultoria para arrumar a geladeira, para ensinar a etiquetar alimentos, dos meus clientes de consultório. Eu tinha meus clientes de consultório, eles me pagavam uma consulta e eu oferecia para eles um outro serviço. Olha, eu posso fazer uma consultoria lá na sua casa, para a sua cozinheira, ou mesmo para você. Pode ser feito também, a partir das marmitinhas que estão sendo feitas ali, uma consultoria dietética. Gente, o que é o consultório de nutrição? É uma consultoria, vocês já pararam para pensar isso? O consultório de nutrição é uma consultoria nutricional. Por quê? Consultoria não é aquilo que você, o seu conhecimento que você vende e a pessoa aplica. Você não põe a mão na massa, não é verdade? Isso é consultoria. Você vende um conhecimento, passa orientações e a pessoa executa. E depois você vê se ela executou bem ou se está precisando de uma nova execução. Então, de uma nova orientação. Nos últimos 5 anos do meu consultório, eu não chamava mais de consultório. Eu fazia consultorias nutricionais. Tinha uma sequência, eu fazia eu encaixava o cliente, eu desenvolvi módulos da minha consultoria nutricional. Se era emagrecimento, se era um grande obeso, um baixo, se queria ganhar massa muscular, o que aquele cliente precisava. Igual eu tenho os protocolos da nossa consultoria de segurança de alimentos, eu também tinha os protocolos da consultoria de emagrecimento. Então, consultório nada mais é do que consultoria também. Então, se tem NutriClínica aqui, você também faz consultoria lá, porque você tem o conhecimento de levar a mamãe, uma gestante que quer ter uma alimentação saudável. É uma consultoria para gestantes, consultoria nutricional para gestantes. Você passa dieta, você passa orientações, ela vai, segue, volta, traz as notícias, funcionou, não funcionou. Tem colegas que estão trabalhando em escolas. Gente, isso é consultoria também. Trabalhar dentro de escolas é consultoria. E aí, o que eu quero também falar para vocês? Vamos nos reunir mais nos nossos encontros de quinta-feira ou do dia que for, nos nossos encontros semanais, para a gente trocar ideias e criarmos novas consultorias, gente, que vão nascer daqui, novos protocolos. É daqui que vai nascer, gente, uma nova nutrição. Daqui 10 anos, meus amores. Meu projeto não é para agora. Meu projeto começa agora. Mas a minha escola de nutrição, o projeto dela está começando agora. Minha escola de consultoria nutricional, consultoria em segurança de alimentos, consultoria em boas práticas. Minha escola de consultoria está começando agora. Mas o meu projeto é para que ela resplandeça daqui 10 anos. Eu sei que não é rápido. Eu sei que muitos, eu queria ter tantos alunos, mas muitos não entendem o que eu falo ainda. Mas eu continuo plantando. Eu continuo plantando, gente. Todos os dias eu estou plantando, porque eu sei que vai dar frutos. Então, nós poderíamos ter aqui 500 nutricionistas, não é? Poderíamos. Já imaginou? Mas os nutricionistas não estão preparados ainda, a grande maioria. Porque a grande maioria não conhece a consultoria.
Então, minha mensagem de hoje, Nutri, sejam perseverantes. Existe um mundo da consultoria para ser desbravado. Existem consultorias que não existem ainda e que são vocês que vão inventá-las. E eu quero fazer parte desse projeto, gente. Eu quero fazer parte disso tudo, eu quero ajudar vocês, eu quero contribuir com tudo que eu puder. Então, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, eu espero que essa aula tenha sido gostosa de assistir, apesar de longa. E que a gente viva ricamente a nossa profissão. Que de verdade a gente seja reconhecido e ganhe dinheiro. Que nós possamos ficar ricas com a nossa profissão. Porque é possível, sim. E era isso. Um grande beijo. Até a próxima aula.